Olá, povo maravilhoso de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Jornada da Realização Profissional. Aqui eu discuto as estratégias de como sair da insatisfação do trabalho para a satisfação e a realização profissional, com clareza e confiança. Eu sou Miriam Rioli e o tema de hoje é: será que você está se auto-sabotando para não sair da insatisfação no trabalho? E o tema de hoje a gente vai falar da autossabotagem. Então, primeira coisa que eu preciso te falar para você contextualizar é o que é a autossabotagem. Então, se você tem enfrentado a insatisfação no trabalho e não consegue encontrar as razões para tantas adversidades e sofrimento que você está passando, preste bem atenção no que eu vou te falar, porque eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Você pode estar sofrendo de uma autossabotagem. E o que é isso, Miriam? Não é falta de sorte, gente. O problema está na nossa mente, que insiste em boicotar a gente daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente realmente, né, tem que pôr mãos na massa. E muitas vezes a gente tem se iludido. E aí que mora o perigo. Então, o comportamento e o mecanismo da sua mente, como que ele funciona para te boicotar? É justamente um mecanismo de defesa em relação ao seu medo, em relação aos conflitos, em relação ao medo da mudança. E aí é uma forma que o seu cérebro entende que ele está te protegendo, mas ao invés disso, o que tem acontecido na prática? Ele está te prejudicando. Então, a autossabotagem é um dos motivos que impedem as pessoas de conquistarem os seus objetivos e de fazer as mudanças que precisam, as mudanças reais que precisam ser feitas. Então, a autossabotagem é agir contra si mesmo e atrapalhar as suas tarefas. Miriam, então como que isso acontece? E a gente tem que levar em consideração algumas questões que realmente eu falo. Uma das coisas que a gente, né, precisa ir avançando nesse conhecimento é o que leva as pessoas a se auto-sabotar. E aí a gente tem duas questões que a gente precisa entender. Primeiro é aquela questão que é consciente, ou seja, eu tenho consciência que eu estou me sabotando. E eu tenho consciência que eu estou fazendo alguma atividade nesse momento que não me aproxima em prol daquilo que eu quero. E que é o contrário do que eu estou fazendo aqui, né? Minha missão justamente é aprender a aplicar e ensinar para o mundo transformar. Então, eu quero te ensinar isso. Então, como que eu faço de forma consciente a autossabotagem? Eu faço uma atividade que não aproxima daquilo que eu quero. Então, o que acontecia com a Miriam, de forma consciente, quando ela estava insatisfeita lá em 2012? Eu falando da Miriam numa outra pessoa, porque é a Miriam do passado. Ela ela chegava no trabalho na segunda-feira, muito arrasada, e ela já pedia sexta-feira. E o que me mantinha ali? A esperança de eu jogar na Mega Sena. Só que a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena era muito pequena, né, gente? Como ainda é hoje. E aí, isso me deixava ali com, eu vou falar assim, com uma mentirinha que eu acreditava que era verdade. Eu falava assim, não, quarta-feira vai chegar, eu vou ganhar na Mega Sena e eu vou ficar livre disso tudo. E eu acabava atuando em ações que não me aproximavam daquilo que eu queria. Então, eu chegava em casa, eu me jogava no sofá, porque na minha cabeça eu estava muito cansada, e eu estava cansada, porque era um esforço muito grande. Quando a gente está insatisfeito profissionalmente, a gente faz um esforço muito grande para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Porque a gente está agindo contra nós mesmos, nós não estamos sendo nós na nossa essência. Então, de forma consciente, eu me jogava ali para ver uma televisão e eu queria fugir, esquecer. E isso não me aproximava daquilo que eu queria, que era sair da insatisfação. E sair da insatisfação, o que queria me fazer? Era justamente a ação daquilo que eu tinha que fazer. A ação de estudar, mesmo quando eu não queria, porque eu estava cansada. A ação de buscar novos empregos, então eu tinha que chegar em casa, olhar o meu currículo, olhar onde tinha site de vagas. Na minha época não tinha redes sociais, como hoje a gente tem o LinkedIn, né? A gente tinha lá o site Vagas, Cato, mas era muito ainda primário. E
A segunda forma, que inclusive é a mais comum, tá? Que muitas vezes as pessoas nem se dão conta que estão se auto-sabotando, que é da forma o quê? Inconsciente. Que inclusive o estudo comportamental da neurociências vai se especializar nisso e vai buscar as evidências. Que aí a autossabotagem, ela costuma ter justamente ali uma referência a traumas vividos durante a infância e adolescência, que hoje nós, adultos, ainda carregamos isso. E aí, isso é de uma forma inconsciente, que a gente não entende no nosso conhecimento, que é limitado, que a gente tem essa crença e por isso a gente não age. Então, é um motivo de você entender isso. E aí está muito ligado a comportamentos negativos e também o sentimento ligado ao medo de errar, ao medo do fracasso. E aí, a gente, enquanto criança, nos é ensinado por pessoas que errar é ruim. E, na verdade, o que a gente hoje sabe que o problema não é errar. Porque se eu não erro, é porque eu não estou me permitindo a testar. E aí eu vou falar para você algo muito sério. Não é tentar. Se você falar assim, eu vou tentar. O seu cérebro, ele já armazena que isso é uma tentativa. E por ser tentativa, não tem que dar certo. E aí, se não tem que dar certo, tá tudo bem, não dá certo. Então, ele joga contra você mesmo. Então, você tem que ter a concepção que você precisa o quê? Testar. E aí, o testar é justamente você se permitir a fazer. Mire, se não der certo, você vai aprender. E a gente aprende com erro. E nós vamos fazer novamente. Mas agora nós vamos fazer novamente de uma forma diferente. Por quê? Eu já tenho consciência e eu já tenho conhecimento daquilo que não deu certo. Então eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou fazer de uma forma agora o quê? Mais estratégica. Eu vou me ajustar para aquilo que eu preciso fazer. E aí, de maneira, em que eu vou me permitindo alinhar dentro disso aquilo em que eu vou ajustando para fazer. Porque o que está em prol de você romper com a autossabotagem é o fazer. Então, eu tenho que ter muito cuidado para vivenciar e para identificar se eu não tenho traumas do passado. Tenho traumas lá da infância. Ou porque foi feito por um parente próximo, e que ali trouxe perturbações até hoje, Então, ali, muita coisa, gente, fala o seguinte, a criança é tímida. E eu falo, minha criança é tímida, meu filho é tímida. E aquilo é aceito pela criança como uma verdade eterna, sem, de fato, que isso seja uma característica legítima. Porque não é. Às vezes, a criança só não quer se manifestar. E aí eu já rotulo essa criança. E ela cresce com essa verdade, que não é uma verdade, falando que ela é tímida. Então, existem várias formas que você está se sabotando. Eu vou falar aqui os mais comuns para você entender e entender o porquê que você não está agindo em prol de sair dessa insatisfação no trabalho. Então, eu estou te ensinando que a autossabotagem está te impedindo justamente para você tomar consciência sobre isso, tomar a consciência como que acontece na sua vida para você agir. Agir em prol de quê? Agir em prol daquilo que você precisa ser feito para você avançar para a sua realização profissional. Então, dentro disso, a gente tem os modos mais comuns de autossabotagem, porque são vários. Eu vou falar aqui para vocês o mais comum. A gente tem a vitimização. O que é a vitimização? É o caso das pessoas que encontram meios para justificar seus sofrimentos a fim de obter uma gratificação em troca. Então, ela fala, eu não tive tanta oportunidade, assim, então me ajuda. Então, ela se faz vítimas do próprio acaso. Olha só, numa corrida, lógico que fulano que vai ganhar, eu não tenho preparo, ela está se vitimizando. Então, a vitimização ela é muito utilizada e eu tenho que ter muito cuidado sobre isso, porque vai estar indo contra aquilo que eu preciso ser, que é o quê? Protagonista da minha própria vida. Então, a vitimização tem muita relação com aquilo em que
eu não tenho clareza do porquê que eu quero fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo para você de forma bem clara. Vamos supor aí que você tenha filho, ou a pessoa que você mais ama na sua vida, tá? Se você não tem filho, a pessoa que você mais ama, tá? Então fica com essa pessoa aí na mente. Olha só, a gente tem muito cachorro de rua, não temos? Então tá, eu vou pegar a pessoa que você mais ama e eu vou ficar com ela por 1 ano. E em troca disso, você vai ter que cuidar de 5 cachorros de ruas, porque senão você nunca mais vai ver essa pessoa. Eu tenho certeza que na hora que eu falei do cachorro de rua, você falou, pelo amor de Deus, eu não gosto de cachorro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho nada. Você se vitimizou em prol dessa situação. Mas a partir do momento que eu falei com você assim, você só vai ver a pessoa que você mais ama daqui a 1 ano, se você cuidar de 5 cachorros de rua, todas essas desculpas acabaram. Por quê? Porque agora você tem uma clareza do porquê que você tem que fazer aquilo. Então, isso tem muito a ver com a autossabotagem. Se você está se vitimizando porque você não tem oportunidade, não tem tempo, não tem dinheiro, tudo isso são desculpas que você está vitimizando para não fazer o que você precisa fazer. Até mesmo porque a jornada está aqui disponível para te ajudar no passo a passo. É só você aplicar 100% online, 100% gratuito, justamente porque está aqui uma prova que não é a vitimização que vai te impedir disso. Então, uma das causas da autossabotagem é a vitimização, eu já te provei. O outro é o que, Miriam? É a negação. Né? O indivíduo, você nega as suas próprias necessidades e desejos, a fim do quê? De evitar a experimentação do fracasso, do erro. Então, você tem tanto medo de errar que você nega. Não quero. Na verdade, eu não quero isso. Na verdade, eu acho que eu não estou nem tão insatisfeito assim. E aí, se você está negando, você está negando para si mesmo. Mas será que isso é verdade? Pensa comigo. Você está sendo você na sua essência? A outra causa comum da autossabotagem é a culpabilidade, que é o quê? Você se culpar constantemente. Eu falo que é aquela pessoa que ela anda com chicote, se chicoteando o tempo todo, né? E aí, por que ela faz isso? E ela faz a culpabilização, justamente a culpabilidade, para fugir do quê? Dos julgamentos alheios. E aí ela entra no ciclo punitivo e de uma autocobrança desnecessária. Presta atenção no que eu vou te falar. E vou ser bem clara com você. Muito cuidado ao você viver uma vida em prol de agradar o outro. Porque quem agrada o outro, quem fala sim para o outro o tempo todo, fala não em prol dos seus objetivos. E entenda uma coisa, as pessoas vão te criticar você fazendo ou não fazendo. Se você fizer, você vai escutar muito assim a crítica, lá, teve sorte. Se você não fizer, lá, falei que não ia dar em nada mesmo. Então, escolha a crítica que você quer ter. Eu escolho sempre as pessoas falando que eu tive sorte, né? Então, sorte é uma desculpa para a pessoa que não quer agir, falando que o outro teve sorte. Mas, na verdade, é a base de muito suor e de muito que testar, de muito fazer. A outra questão é a procrastinação. Mire, o que é a procrastinação com a autossabotagem? Eu deixar para fazer o que eu preciso fazer agora, amanhã, depois da manhã, no futuro, e esse futuro pode não chegar. E quando chegar, eu empurro mais um pouco. Outra questão da autossabotagem é a inconstância. Tem pessoas que começam, vão lá, se matriculam na academia, vão no primeiro dia com gasto total, no segundo dia, no terceiro dia, nem na porta da academia passa. Porque são inconstantes naquilo, de transformar aquilo num hábito. E precisa ser transformado no hábito, né? Justamente para quê? Porque para você entender que você precisa fazer aquilo que você precisa fazer, não o que você quer. Até mesmo que você é adulto, e adulto faz o que precisa ser feito, não o que quer. Criança que fica escolhendo. Então, pega isso, anota aí e põe mantra para você. E a outra questão é o medo. Que é o quê? É super natural e comum de se sentir, gente. Todos nós temos o medo. Só que quando ele é excessivo, ele vai fazer com que a gente se auto-sabote. Justamente porque ele vai te paralisar.
Então, quando que o medo ele é bom? Para a gente fazer gestão do risco, para a gente buscar informação, para a gente estar aqui na live, tá fazendo a jornada para sair da insatisfação. Miriam, então como que eu identifico se eu estou me auto-sabotando? Justamente nos exemplos que eu te falei. Procure perceber as situações que você cria e que impede de você realizar algo que você queira, ou uma atividade que vai te aproximar daquilo que você queira, daquele seu objetivo. Né? Se o seu sonho, por exemplo, é entrar numa faculdade ou fazer uma nova faculdade, mas você coloca empecilhos, né, para justificar o seu insucesso, você está se auto-sabotando, porque você vive arrumando desculpas, ou por falta de tempo, ou por falta de oportunidade, ou por falta de dinheiro, mas isso são desculpas que passam na sua cabeça e passam a ser verdades. Crenças que estão limitando de você alcançar aquilo que você tanto quer. E aí tem uma coisa que eu sempre falo, né, que eu aprendi com um grande mentor. Quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Até quando que você vai ficar com desculpas de não fazer aquilo que precisa ser feito? Miriam, e aí, a autossabotagem vai interferir na minha vida? O tempo todo. Por quê? Porque se você está se auto-sabotando, você não vai atingir aquilo que você tanto almeja. Então, gente, autossabotagem é uma questão super séria, que afasta as pessoas de saírem da insatisfação. As pessoas entram num ciclo perigosíssimo, que é o ciclo da reclamação. E o que é o reclamar? É chamar novamente. Eu não tenho oportunidade, eu estou lá naquele trabalho que não me agrega em nada, com aquele povo chato, com aquele chefe chato. Isso está cheio de desculpas. Cadê trazendo a solução? Porque sim, se fazendo de uma forma planejada, você vai ter que ficar por um tempo. Sim, gente, eu já contei na primeira aula, e eu não vou falar aqui, você vai ter que ir lá na primeira aula para justamente conhecer um pouco da minha história, do grau que eu cheguei da insatisfação. Eu cheguei a um grau de adoecimento que meu corpo todo ficou roxo. Eu cheguei num grau de adoecimento que a insatisfação me trouxe, que eu fiquei obesa. E obesidade é doença mórbida, né? Então, hoje eu estou magra, mas eu continuo o quê? Obesa. Então, é algo que a gente precisa identificar e justamente ir ajustando. E isso é muito importante para a gente ter a consciência. E eu contei isso lá na primeira aula e o que eu fiz para identificar. E eu deixei uma tarefa para você aplicar aí. Você precisa aplicar. Então, é algo que você precisa identificar. Então, a autossabotagem vai atrapalhar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, seus relacionamentos, porque ela gera essas crenças disfuncionais a respeito, inclusive, da sua própria imagem, com pensamentos negativos que você vai colocando, né? Que eu falo um pouco das nossas sombras, e ela vai deixando de mostrar o quanto merecedores nós somos pelas nossas conquistas, né? E aí vai prejudicando a sua autoconfiança e vai prejudicando as suas pequenas decisões que você tem que fazer em prol daquilo que você quer. Então, se você constantemente se auto-sabota, o risco é de você não enxergar a capacidade que você tem de obter o seu sucesso. Então, com o tempo, esse sentimento da autossabotagem, gente, vai desencadeando doenças, como a ansiedade, a depressão. E o que é a ansiedade e a depressão, Miriam? São doenças que a depressão é para quem vive no passado. Vive no passado realmente numa forma disfuncional, hormonal, que causa uma doença. E é uma doença. E a ansiedade, Miriam, quem vive acelerado, vive lá no futuro, com uma preocupação que pode nem acontecer. E aí você preocupa tanto que você não consegue viver o único tempo que você tem, que é no aqui, no agora. E esses problemas que vão desencadeando, problemas hormonais, gente, vão causando também problemas físicos, como obesidade, e aí vem a diabetes, e vem problema coronariano, problemas do coração. Então, é algo que eu preciso ir identificando e agindo. Por isso que eu quero falar com vocês as formas de vencer a autossabotagem. Porque ela é importante para você aplicar aí. E é importante, inclusive, para você identificar como que você se autossabota e o que você pode fazer para vencer isso. E a primeira é
começar ao invés de planejar. Não planeja assistir a aula 1. Não planeja ir na jornada. Vai lá e se cadastra agora, né? Então vai lá, garanta ali seu acesso. Outra coisa, não desmarque compromisso. Tem muita gente que começa assim, hoje eu tô cansado, acho que eu vou desmarcar. Não, vou desmarcar de ir na academia, tô muito cansado hoje. Tá te afastando em prol daquilo que você quer, que é, às vezes, ter uma vida saudável. Você está desmarcando aquele compromisso. Outra coisa, defina tarefas possíveis e cumpra com elas. Não fica no utópico, gente. Tem muita gente que às vezes precisa estudar e fala, eu tenho que estudar 1 hora. Mas às vezes tem 5 minutos. E aí, como não tem 1 hora, não estuda nem os 5 minutos. Se permita começar. Eu comecei a estudar o inglês tem mais de 580 dias. E, gente, tem dia que eu estudo 5 minutos, é o tempo que eu tenho. E eu me permito. Ultimamente, eu tenho tomado café da manhã estudando inglês, justamente para me fazer mais uma atividade que eu preciso fazer em prol do meu objetivo, que é transformar gordura em massa magra, que é um desafio maior com 40 anos hoje. Então, eu não tenho desculpa, eu vou lá e faço na condição que eu tenho. É 5 minutos que você tem para estudar? É 15 minutos no seu horário do almoço? Vai lá e estuda, faça, assista às aulas, assista o conteúdo, pode acelerar, assista no 2.0. Porque vai ficar mais dinâmico ali, faça as tarefas. Outra questão, não encerre as coisas antes mesmo de começar. Tem muita gente que já encerra aquilo antes de começar. Se permita, fazer. Outra questão para você vencer a autossabotagem, não se preocupe tanto com o erro. Se permita, o erro vai te ensinar. Se preocupe em errar novamente, o mesmo erro. Errar, você vai errar? Sim. Agora, errar o mesmo erro? Não pode. Você tem que aprender a ajustar e modificar. Então, não tenha essa questão da ilusão que tudo vai ser perfeito. E você está procurando o tempo perfeito. Se permita a fazer e depois melhorar. Porque vai ter ajustes, vai ter melhoria. Fica bom quem faz. A minha filha, ela começou a aprender a fazer estrelinha. E é muito bonito ver o acompanhamento dela com isso. Então, ela começou a fazer estrelinha, eu fui ensinando para ela. Porque um dia eu fui ginasta lá atrás, né, gente? Quando eu estava ali na 6ª série. E eu fazia estrelinha, eu fazia abertura, eu fazia tudo. Minha filha, né, começou a ver aquilo e eu fui ensinando. E à medida que ela está evoluindo, gente, cada vez mais tá bonitinha a estrela dela. E ela fica muito feliz com isso. E aí eu falo, filha, é graças à sua evolução. Então, se permita a evoluir. Outra coisa, não se compara com os outros. A comparação só te prejudica. A única pessoa com quem você pode se comparar é com o seu eu de ontem. Então, isso é muito importante para a sua evolução. Fale o que você está sentindo. Não esconda os seus sentimentos. Nós somos muito reprimidos nas nossas questões emocionais. Às vezes a gente está triste, a gente é reprimido de falar da tristeza, né? As pessoas, inclusive, te perguntam se você está bem, já afirmando, tá tudo bem? E a nossa tendência é falar, tá. Às vezes seu dia tá uma merda. Não tá. Mas o que eu fiz? Eu só repeti aquilo que a pessoa já me afirmou. Então, se permita ser você na sua essência. Outra questão, seja protagonista da sua vida. Eu te falei, se você não for protagonista da sua vida, você vai ser um mero passageiro. E aí a gente tem uma única certeza, que nós vamos morrer. E quando você morrer, se chegar do outro lado, e a pessoa fazer a seguinte pergunta para você, valeu a pena? Eu faço essa pergunta para você. Você está fazendo a sua vida valer a pena? Responda para você. Você está sendo a sua melhor versão? Você está em prol de buscar suas crenças, descobrir suas crenças da infância, da adolescência e tratá-las para ser um adulto hoje com resultado ainda melhor? Se permita. Conheça o seu propósito, aquilo que te motiva, aquilo que realmente faz você levantar da cama todos os dias. Tenha metas e estratégias claras. Identifique, gente, a sua fonte de autossabotagem, aonde você se sabota. Eu falei, eu chegava do trabalho e caía no sofá. Até o momento que eu identifiquei aquilo, eu falei, não posso. Eu nem olhava para o sofá mais.
porque eu identifiquei, e aí eu tenho que fazer diferente. Trabalhe a sua autoestima. Porque se você não se achar capaz e suficiente para fazer, quem vai achar? E aí, a sua vozinha da sombra vai só reforçar aquilo. Outra questão, para você romper com a autossabotagem, encare a mudança com seriedade. É muito importante. Busque o seu melhor possível, não a perfeição, mas busque o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha condição de fazer ainda melhor. Primeiro faz e depois melhora. Aprenda com seus erros e faça novamente. Valorize aquilo que você tem de melhor. E priorize, gente, boas companhias. Eu estou aqui do seu lado. Inclusive, deixe comentário aqui na aula o quanto que está sendo transformador para você entender essa jornada. É um caminho a ser construído. Eu estou aqui para te ajudar a sair dessa insatisfação, para a realização profissional com clareza e confiança. Eu sei o quanto é difícil. E se você não está aí satisfeito com a sua profissão, também tem caminho. Também tem o que fazer. Não pense que porque você escolheu uma profissão lá na sua adolescência, né, com 18 anos, e você está aí com 40, que não tem o que ser feito. Se permita a olhar outros ângulos de oportunidade, se permita a buscar o seu eu, se permita o seu autoconhecimento. Justamente. Miriam, e aí, se eu não der conta? Busque uma ajuda profissional, ou de uma terapia, ou de uma mentoria. Isso é fundamental. Então, para você que está me acompanhando em todo esse processo, eu estou de mãos dadas com você nessa semana, nessa jornada. Eu deixei várias tarefas para você o quê? Se questionar. Se permita escrever. Se permita se observar aonde você está se auto-sabotando. Quais são as formas que você encontra para se auto-sabotar? Deixa aqui, deixa no comentário. Faz as tarefas, me marca lá, né, no Instagram. Vou adorar acompanhar a sua jornada. Eu estou muito feliz com aquilo que a gente está conquistando aqui. E lembrando que a minha missão é justamente aprender a aplicar na minha vida para te ensinar, para te falar aquilo que dá certo daquilo que não dá. Se permita fazer, se permita testar. É isso que vai trazer resultado para a sua vida. Então, para você que não está na jornada, vem com a gente para a jornada. É muito bom fazer todo esse acompanhamento. Muitíssimo obrigado. Vamos com tudo, seja e faça a sua diferença. Estou ao seu lado, de mãos dadas, 150% com você. Mas se você não fizer os seus 50%, nós não vamos conseguir sair dessa insatisfação. Então pare agora de se auto-sabotar, entenda o que está te impedindo de sair dessa insatisfação e haja para isso transformar. Vamos com tudo, seja e faça a sua diferença.